pandemia está transformando o mundo. A vida não é mais a mesma e a crise não se limita à saúde. Ela atinge diversos outros setores e em Santo André não seria diferente. O setor cultural foi o primeiro a ter suas atividades paralisadas. De acordo com pesquisa da Associação Brasileira de Promotores de Eventos, mais da metade dos contratos para este ano foram cancelados, acumulando um prejuízo de 90 bilhões para o setor. A cultura é responsável pela renda de 5,7% dos brasileiros, o que representa apenas no estado de São Paulo 1,5 milhão de pessoas sem renda durante a quarentena. O momento que a gente vive não é bom para a cultura, né? Ele tem se revelado terrível mesmo antes da pandemia, né? A gente teve, antes da pandemia, alguns eventos na área de cultura que foram catastróficos do ponto de vista humano, né? A gente teve primeiro a destruição do ministério, né? Depois não saber onde ele coloca, se é no turismo, se é na cidadania, um pouco uma briga para como tornar ele mais desprezível possível, e acabou ficando no turismo agora recentemente. Mas antes da pandemia, a gente teve o episódio de um secretário que utilizava símbolos nazistas de uma forma ostensiva nos seus pronunciamentos. Ou seja, esse símbolo é muito mais terrível do que a pandemia, quando a gente vê um secretário de Cultura Nacional citando Goebbels, né? Nada menos do que Goebbels, o ministro da propaganda e da cultura nazista. É verdade, Celso. Infelizmente, os nossos artistas, os artistas aqui da cidade de Santo André, têm sofrido muito com o descaso do poder público em relação ao socorro por conta da pandemia, por conta do coronavírus. Nós precisamos ter um olhar diferenciado para os nossos artistas. O que eu vejo atualmente na cidade de Santo André é que o jovem ele tem muito pouco acesso à cultura, ele tem pouco acesso ao lazer, ao entretenimento. Os espaços que a gente tem aqui na cidade que acontece cultura, geralmente é a própria sociedade civil e o próprio jovem que se organiza para fazer. Então assim, tá rolando sarau, tá rolando encontro de MCs, tá rolando encontro de grafite, é a própria sociedade, é o próprio jovem que se organiza para isso acontecer. O que eu vejo que a cultura faz são projetos, mas são projetos pontuais e que não tem uma longa duração. Então assim, acaba o projeto, o jovem fica de novo ocioso, fica de novo sem poder frequentar, sem poder ter acesso. Nas periferias é ainda pior. A gente tem um exemplo do Morro da Quibon, no qual a gente tem um trabalho lá que é o Secran, a gente tem um exemplo de alguns outros lugares na cidade, no Jardim Santa Cristina, que a gente tem um trabalho com oficina de grafite, mas isso é um trabalho que nós, como sociedade civil, tem organizado, e não da prefeitura, do qual eu acho que deveria ser o maior responsável em dar esse tipo de oportunidade para essa galera. O setor cultural, com a pandemia, foi o primeiro setor que parou e provavelmente vai ser o último setor a voltar em termos econômicos. Os artistas da nossa cidade, da nossa região e do Brasil estão passando muita necessidade. Precisam colocar arroz e feijão em casa, pagar a escola do filho, pagar o aluguel, e para isso o poder público precisa criar meios para que esses artistas possam sobreviver nesse isolamento social e ter condições da retomada do seu projeto cultural assim que essa pandemia acabar. Por isso eu apoio, engrosso os projetos de lei que estão tramitando de a gente garantir a subsistência dos artistas e pensar no pós-pandemia uma política ainda mais agressiva do ponto de vista de recursos, de dinheiro para o setor cultural. Por isso, Beto Sirac, parabéns pela iniciativa. Segundo o professor de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Leandro Valiati, o mercado cultural pode ter protagonismo na retomada da economia, desde que haja apoio governamental. A gente sabe que depois da pandemia, pós-crise do coronavírus, os artistas continuarão sendo os mais prejudicados com essa história toda, porque não se permite aglomeração, não se permite um fluxo de muitas pessoas concentradas no mesmo local. E artista é público, né? Então a gente sabe disso. Portanto, eu tenho discutido bastante com este segmento, tenho dialogado com vários artistas sobre a intervenção que o poder municipal pode
realizar em proteção aos nossos artistas em relação à produção cultural da nossa cidade. É importante pensarmos um projeto que dê conta de socorrer os nossos artistas, não somente agora, nesse momento de coronavírus, mas também depois da pandemia, que a gente espera que se equacione o mais rápido possível. Portanto, continuar dialogando com o setor artístico, continuar pensando alternativas para a nossa cidade, que a nossa cidade seja pujante novamente em relação às produções culturais que em outros tempos o nosso governo, o governo do Partido dos Trabalhadores, através das escolas livres de teatro, tiveram um papel fundamental na produção cultural, na difusão cultural da nossa cidade. É isso que a gente espera que aconteça novamente. Portanto, me coloco inteiramente à disposição desta categoria, me coloco inteiramente à disposição dos trabalhadores da cultura para pensarmos saídas, pensarmos alternativas e apresentar um projeto que dê conta de socorrer todos os profissionais da cultura.